Bom, é isso. Bom dia, pessoal. Quem está falando aqui é o professor Henrique. Eu sou professor aqui da Escola Senhor Banco. Vamos começar mais uma monitoria do CEA com questões selecionadas que caíram nas últimas provas para vocês, do módulo 3, que foi o módulo que vocês acabaram de fazer com o professor Davi. Então, já vamos começar. Primeira questão aí para vocês. Aí eu conto com a participação de vocês no chat para eu saber como é que está o nível de vocês. Vão fazendo, vão me mandando a resposta. Lembrando que só eu vejo as respostas do chat e podem fazer. E aí, pessoal, alguma resposta já? Até agora eu não recebi nenhuma resposta. Já querem que eu corrija? Ou querem mais um minuto para fazer? Posso corrigir então? Porque ninguém tá. Pessoal, eu preciso que vocês interajam comigo no chat para me dar um norte de como que eu devo seguir a aula, tá? Então, por favor, interajam comigo no chat para eu não ter a sensação de que eu estou falando sozinho aqui com vocês. Então, beleza. Então, vamos corrigir a questão, então. Questão número 1 da nossa monitoria de hoje. Uma debênture emitida pela Petrobras com valor de face de R$ 1.000 está sendo negociada com deságio de 12%. Essa debênture, pessoal, ela paga um cupom semestral. O que que é cupom mesmo? Cupom é antecipação dos juros. Então, ela paga juros antecipados de forma semestral, de 10% ao ano. O prazo para essa debênture acabar é de 12 anos. Qual que é o yield to maturity desta debênture? O YTM. E quando a gente fala em yield to maturity, a gente está falando do tempo para maturação, está falando da taxa dessa LTM, dessa debênture. E se ela tem cupom, pessoal, como que fica o gráfico como que fica o gráfico dela? 2 anos, não é? 2 anos são 4 semestres. Então, 1, 2, 3, 4. O valor dela de face é R$ 1.000. Então, ela paga os juros antecipados e no final ela pega os R$ 1.000. Então, isso é
um gráfico de título com cupom, porque ele paga juros antecipados. E como que a gente faz esse cálculo no caso dos juros antecipados? Primeira coisa que a gente tem que descobrir, pessoal, qual que é o valor desses juros antecipados, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz, pessoal, é pegar os R$ 1.000 e tirar essa taxa de 10% ao ano, mas é o semestre. Ah, professor, mas como que eu faço taxa ao ano para o semestre? Todo mundo tem a calculadora programada? Manda aí para mim. Vocês estão com a calculadora programada para fazer equivalência de taxa? Sim ou não? Manda aí para mim. Todo mundo tá. Então, beleza. Todo mundo comigo, todo mundo pega a calculadora na mão agora. Todo mundo com a calculadora na mão e todo mundo vai fazer comigo. Vamos lá, pessoal. 10 e essa taxa, ela tá ao ano. Então, eu vou colocar 12N e eu quero ao semestre. 6R/S. Então, 10% ao ano equivale a 4,88 ao semestre. Todo mundo achou, todo mundo chegou nessa taxa de 4,88 ao semestre? Me dá mais um sim aí para saber se eu posso seguir. Eu quero todo mundo no passo a passo comigo. Beleza, então achamos a taxa ao semestre. Agora a gente tem que achar o valor dos juros, que é muito fácil, né, pessoal? Como que a gente acha o valor dos juros? Você pega 1.000, enter, a taxa que você achou, por cento. Desculpa, apertei errado. 1.000, enter, a taxa que você achou, por cento. R$ 48,81, se eu arredondar aqui, ó. 2 casas depois da vírgula, e 81 centavos. Este é o valor que essa debênture paga todo semestre de juros. Então, de 6 em 6 meses, o investidor recebe R$ 48,81 de juros. Só que agora a gente tem que achar o YTM, que é o Yield to Maturity, que é o I de toda a operação. E como que a gente acha isso? Esse 48,81, pessoal, você joga, todo mundo comigo, tá, pessoal? Você joga no PMT, porque nós vamos usar 5 letrinhas da HP. PV, FV, PMT e IN. Essas 5 letrinhas resolvem tudo na vida de vocês, praticamente, tá? E por que que a gente vai jogar no PMT? Porque é juros antecipados, então é a parcela que você está recebendo. Joga no PMT. Joguei, já coloquei uma letrinha. R$ 1.000, pessoal, é o valor de face. Lembra que quando eu desenhei o gráfico lá, os R$ 1.000 estavam no final? Então, você vai jogar onde? No FV. Beleza. Aqui na questão, pessoal, falou que essa debênture está sendo negociada, o preço dela hoje, o present value dela hoje, está sendo negociada com pedágio de 12%. E o que que isso quer dizer que ela está sendo negociada com esse deságio de 12%? É que hoje ela não está sendo vendida a R$ 1.000. Ela está sendo vendida 1.000 menos 12%. Então, como que a gente faz isso? Você vai lá, pega 1.000, enter 12% menos R$ 880. Esses R$ 880, você aperta CHS PV. Interessante. Agora, o pagamento do cupom, o pagamento dos juros não é semestral. Quantos semestres tem em 2 anos? Tem 4 semestres. Então, a gente vai colocar 4N e vai chamar o I. Resposta, letra A. 8,54 ao semestre. Se eu colocar todas as casas depois da vírgula, aqui, ó, 8,54 ao semestre e não ao ano, porque eu estou ao semestre, ok? Então é isso. Fazendo passo a passo, chega neste momento.
tá? Todo mundo que fez comigo. Pessoal, vai ter o quadrinho, tá? Eu vou subir o quadrinho com o raciocínio para vocês. É porque eu quis fazer com vocês o passo a passo no HP. Todo mundo que fez comigo chegou aonde eu cheguei? Eu vou subir o quadrinho com o racional. Mas todo mundo que seguiu comigo no HP, chegou aonde eu cheguei? Vamos lá, pediram para eu explicar de novo a questão do PV, do CHS-PV. Vamos lá. Lê a questão, vamos lá, pessoal. Todo mundo comigo aqui de novo. Uma debênture está sendo emitida pela Petrobras com valor de face de R$ 1.000. O valor de face dela, que ela foi lançada no mercado, é R$ 1.000. Só que o valor que ela está sendo negociada hoje, pessoal, o PV dela, o present value, o valor presente dela hoje está com deságio de 12%. O que é deságio? Deságio quer dizer que ela está sendo operada com prejuízo de 12%. Lembra daquela regrinha da caneta? Então ela está com deságio de 12%. E como que a gente tira esse deságio de 12%? A gente vai na calculadora, pega o valor de face dela, que é R$ 1.000, enter 12% menos R$ 880 é o valor que ela está sendo negociada hoje. Então, por isso que você coloca no PV, você coloca um CHS-PV. Por isso, que é o valor que está sendo negociado hoje, tá? O colega de vocês perguntou, o N sempre será a periodicidade do pagamento do cupom? Sim, o N é o prazo, correto. Se na questão, se você está lançando as PMTs, e as PMTs são os cupons e eles são semestrais, você tem que lançar o N de maneira semestral. Se o cupom fosse anual, você lançaria o N anual. Se o cupom fosse mensal, você lançaria o N mensal. Lembra que tudo tem que estar na mesma unidade de medida, tá? Eu vou subir aqui o quadro para vocês verem o raciocínio no quadro, tá, pessoal? Ó, primeiro passo, a gente achou, se fizeram a equivalência de taxa, eu achei o valor do cupom. Depois do valor do cupom, a gente coloca tudo nas 5 letrinhas da HP para poder achar a resposta, ok? A resposta aqui é a letra A de aprovados, ok? Posso seguir para a próxima? Ficou ok essa? Se parecer uma parecida, vocês vão conseguir fazer sozinhos. Posso seguir, pessoal? Então, beleza. Questão número 2. Lembram, façam a questão e mandem no chat para mim, por gentileza.
Então, beleza, então, pessoal. Então, vamos lá. Pessoal, eu vou pedir mais uma vez para vocês. Contribuam comigo na aula. Mandem resposta no chat. Eu preciso realmente medir o nível de assertibilidade de vocês às questões. Poucas pessoas estão me mandando as respostas no chat. Não importa se está errado. A hora de errar é agora. Ninguém vai saber que você errou. Eu não vou falar o nome de ninguém que errou. Pode ficar tranquilo que você não vai ser nem exposto aqui. É só realmente para eu saber como que vocês estão, interajam comigo. Isso é importante, tá? Então, vamos lá. Questão número 2, pessoal. Uma empresa, ela emitiu uma debênture avaliada com rating BBB. E após 11 meses, na hora da renovação dessa debênture, o rating dessa empresa foi avaliado em BB. O que se pode esperar quando essa debênture for renovada? O que aconteceu com essa empresa, pessoal? Pelo ponto de vista das empresas de rating, que as empresas que criam as análises de rating, essa empresa diminuiu a reputação dela no mercado, não está sendo tão boa pagadora assim. E qual que é aquela escala, né, pessoal? A escala geralmente é a AAA, depois ela vem a A, depois ela vem A, depois ela vem BBB, depois ela vem BB. O que aconteceu? Diminuiu. E olhando a relação risco versus retorno, essa empresa agora apresenta o maior risco para o investidor. Ela apresenta o maior risco de calote. E olhando a relação risco-retorno, quando o investimento tem o maior risco, o que se espera desse investimento? O maior retorno. Nós, investidores racionais, a gente espera que quanto maior o risco de investimento, mais dinheiro a gente vai ganhar com ele. É o que se espera, senão não vale a pena correr risco. Então, o que vai ter que acontecer quando essa debênture for renovada? Uma alta taxa de remuneração, já que houve um aumento do risco de crédito, o risco de calote? Sim, resposta A de aprovado, corretíssimo, tá? Letra B, uma redução da remuneração, porque já que houve um aumento do risco? Não, senão ninguém vai investir nessa empresa, né, pessoal? Aumentou o risco, tem que aumentar a remuneração. C, uma alta taxa de remuneração, já que houve redução do risco? Quem dera, né, gente? Reduz o risco e aumenta a remuneração, seria perfeito, mas não. D, uma redução da remuneração, já que houve redução do risco? Não. A resposta correta é a letra A, de aprovado. Para cada nível de risco, eu espero um nível a mais de remuneração, ok? Questão número 3. Ó, professor Davi falando que essa questão caiu na prova de quinta-feira. E ela é bem parecida com a primeira. Então, você já tem o PU, você já tem o valor de face, e no final fazer uma equivalênciazinha de taxa. Então, façam com bastante atenção, tá?
Podemos? Essa, quem me mandou as respostas, acertou. Foi unanimidade entre todo mundo que me mandou as respostas, tá? Então, fico bem aliviado, tá? Bora lá, então, pessoal. Questão número 3. O preço unitário, PU, de um título público de renda fixa pré-fixado é de R$ 947,22, sendo 122 dias úteis. Qual é a taxa efetiva do título no ano? Tá pedindo a taxa ao ano. 5 letrinhas da HP, pessoal. Nós temos tudo aqui para utilizar. A gente tem o PV, FV, o prazo, o PMT, que vai ser 0, e vai achar o I, que é a taxa, tá? Então, todo mundo da HP comigo, todo mundo pegando a HP na mão, e vamos fazer passo a passo comigo. Primeira coisa, pessoal, primeira regrinha, pegou HP, limpa a HP da questão anterior, dá um FCLX. Beleza, limpou a HP da questão anterior, vamos começar a lançar os dados na HP. 947,22 é o valor presente, é o PV, o nosso present value. Então, você vai fazer um CHS PV. E qual que é o FV? Qual que é o valor de face? R$ 1.000. Ah, professor, mas de onde que saiu esses R$ 1.000? Isso é teoria, tá? R$ 1.000 o valor de face. Então, você lança no FV. Tem PMT? Falou que tem juros antecipados? Não tem PMT. Então, você não precisa lançar. Mas eu gosto, só para ter um controle. Então, você coloca 0 PMT. E qual que é o prazo? 122 dias corridos. Então, você lança no N e aperta o I. Opa, achei uma taxa. Só que essa taxa, ela está ao dia e está pedindo a taxa ao ano. E o que que a gente faz agora, neste exato momento, pessoal? A gente vai fazer equivalência de taxa. Todo mundo que está com a calculadora programada, joga 0, joga a taxa que vocês acharam no I. Essa taxa, ela está ao dia. Tá todo mundo comigo aqui, pessoal? Aperta um N para a gente jogar a taxa ao dia. Agora vem a pergunta aqui para vocês, tá? Eu vou usar dias úteis ou dias corridos? O que que eu vou usar? Úteis ou corridos? Dias úteis, né, pessoal? Remuneração de investimento, dias úteis. Então, eu lanço um 252 R/S. Resposta 11,85 ao ano. Ok? É isto. Simples assim. Tá bom? Então, vou chamar o quadro aqui para vocês. Todo mundo chegou nessa resposta? Repetir equivalência? Repito equivalência, tá? Todo mundo chegou a essa resposta de onde 85 falam comigo? Eu vou repetir equivalência, pessoal. Então, beleza, vamos lá. Eu vou repetir equivalência. Vou apagar aqui, ó, CLX. Você pega a taxa que você achou, depois que você jogou as 5 letrinhas da HP, aqui, ó, chamar o quadro. Ó. Primeiro você acha as 5 letrinhas da HP. Cheguei lá. Então, você pega a taxa que você achou e você lança no I. Essa taxa, ela está ao dia. Se ela está ao dia, você pega um N. E você quer a taxa ao ano, dias úteis.
252 R/S. A resposta, 11,85, ok? É isto. Pessoal, quem não tem a calculadora programada, sabe fazer na munheca? Vocês querem que eu faça na munheca, para vocês verem como que é sem ser na calculadora programada? Então vamos lá. Como que é na munheca, pessoal? Sem ser na calculadora programada. Você pega a taxa, essa é a taxa ao dia. Eu tenho que colocar essa taxa em fator. Como que você coloca a taxa em fator? Você aperta Enter, 100, divide 1 mais. Coloquei em fator. Depois que você coloca em fator, eu vou fazer um quero, tenho. Vou pegar a taxa que eu quero e vou dividir pela taxa que eu tenho. A taxa que eu tenho é 1 dia e a taxa que eu quero é 252 dias. 252 dividido por 1 é 252. Então eu aperto Enter, 252. Y eleva, eu vou elevar isto. Elevei. Eu achei a resposta. Só que essa resposta, ela tá em fator. Porque lá no início eu coloquei em fator. Agora eu vou ter que tirar do fator. E como que a gente tira do fator? Enter 1 menos 100 vezes 11,85 ao ano, fazendo na munheca, tá bom? É importante se saber e vai que a programação da HP sai. Então é importante, resposta 11,85, ok? Agora vamos de questão número 4. Beleza, subiu várias respostas aqui, né, pessoal? Ótimo. Vamos lá, questão número 4. Um cliente, ele busca investimento que lhe proporcione manutenção do poder de compra. Isso aqui é importantíssimo. O investimento mais adequado para este objetivo é qual? Então vamos lá, pessoal. Manutenção do poder de compra. Quando a gente fala em manutenção do poder de compra, é você pegar aqueles R$ 100 que você tinha lá em janeiro de 2022, que você comprava uma cesta básica, com esses mesmos R$ 100 você continuar comprando a cesta básica. Se isso aconteceu, é porque teve uma manutenção do poder de compra. Se isso não aconteceu, é porque o seu dinheiro perdeu o valor. E qual que é o nome disso? Isso é inflação. Então, quando o cliente ele quer buscar algum tipo de investimento que proporcione manutenção do poder de compra, ele quer algum investimento atrelado à inflação. E qual que é esse investimento atrelado à inflação? É a letra D de dado NTNF? NTNF é um investimento pré-fixado com pagamento de cupom.
não é atrelado ao IPCA, então a gente risca a letra D. É um CDBDI? CDBDI é um investimento pós-fixado, atrelado à taxa CDI. E quem garante que a taxa CDI no período vai estar acima do IPCA? Pode riscar. É uma debênture pré-fixada? O nome já fala, ela é pré-fixada. Não garante que vai estar acima do IPCA. É uma NTNB? O que é uma NTNB? NTNB é um título que paga IPCA mais. É isso que o cliente quer? Sim, é isso que ele quer. Ele quer a garantia de que ele vai ganhar mais do que a inflação. É isso que ele quer. É essa garantia de que ele vai ganhar mais do que a inflação. Então, a resposta aqui é a letra A de aprovados, ok? Questão número 5. Questão número 5 é a clássica questão de CEA. É uma questão que envolve muita teoria e uma conta matemática simples.
Vamos lá, então, pessoal. Essa questão dividiu muita opinião, muita gente caiu no que eu chamo de laço do diabo, tá? Igual eu falei, é uma questão que mistura teoria com conta, então vocês estão caindo numa pegadinha. E qual que é a pegadinha dessa questão? Vamos ler ela. Questão número 5. Um cliente aportou 200 mil, sendo 100 mil numa letra hipotecária e 100 mil em um CDBDI. Depois de 500 dias, ele resolveu resgatar. A letra hipotecária, pessoal, ele tinha 110 mil. E o CDB, ele tinha 112 mil. Qual vai ser o valor do resgate dos respectivos títulos? Pessoal, renda fixa, o imposto de renda é tabela regressiva. É aquela que começa em 22,5 de 0 até 180 dias e passou de 721 dias para frente é 15%. Só que isso é a regra, mas toda regra tem uma exceção. E a exceção é que tudo atrelado a mato e imóvel é isento de imposto de renda. Letra hipotecária, pessoal. Tem imposto de renda? Sim ou não? Manda aí para mim. Letra hipotecária. Tem imposto de renda? Sim ou não? Não tem imposto de renda, ok? Se não tem imposto de renda para pessoa física na letra hipotecária, pessoal, então o resgate aqui foi 110 mil. Então, o resgate da letra hipotecária, pessoal, vai continuar sendo 110 mil reais. Então, você pode riscar a A e a B, porque se não tem imposto de renda, vai ser 110 mil reais. Agora, resta saber quanto de imposto de renda temos que tirar do CDB. O cliente ficou 500 dias, de 0 até 180, 22,5. De 181 até 360, 20%. De 361 até 7, opa, volta aqui. Até 720, 17,5. Então, quanto de imposto de renda que vai incidir sobre os rendimentos do CDB? 17,5%. Então, é nisso que a gente tem que tirar o imposto. O colega de vocês perguntou, não tem a regra da PF ou PJ? Tem, essa questão está incompleta, concordo com você. Tinha que especificar que era pessoa física. Tem sim, a pessoa jurídica não é isento, mas nesse caso a gente vai resolver assim mesmo, tá? A questão realmente está incompleta. Se na prova ela viesse incompleta assim, você poderia abrir um recurso, ok? Então, vamos tirar o imposto de renda, pessoal. E como que a gente tira o imposto de renda? Opa, a gente tira o imposto de renda sobre o que rendeu. E quanto que rendeu? Ele aplicou 100 mil e ele tirou 112. Então, você pega 112, enter 100 mil, menos 12 mil de lucro. Aí você tira o imposto de renda, enter 17,5% menos 9.900 reais que deu de lucro. Enter 100 mil mais 109.900. Então, ele resgatou com a letra hipotecária 110 mil, porque é isento de imposto de renda, e ele resgatou com o CDB 109.900, ok? É isto, a resposta que é a letra D de Deus ajude todo mundo a passar na prova, ok? Deu para entender? Eu vou subir o quadro com o raciocínio. No final da questão sempre tem um quadro com o raciocínio matemático. Ficou ok para vocês?
Vocês viram que a conta nessa questão não é difícil. Era questão de teoria mais conta. Eu falei o seguinte, gente. A regra de isenção de imposto de renda é para pessoa física. Pessoa jurídica nunca é isento de imposto de renda. Essa questão aqui, realmente ela está incompleta, porque ela não falou se é pessoa física ou jurídica. Se na prova cair assim, vocês pedem recurso. Vocês abrem um recurso, porque na questão não especificou se era pessoa jurídica ou pessoa física. Raciocínio para vocês, aqui, ó, letra hipotecária, isento de imposto de renda. Resposta, letra D de dado. Questão número 6. Pessoal, só vou voltar aqui, porque o colega de vocês pediu para voltar, para ele ver o quadro da questão número 5. Ok? Então, beleza. Então, vamos lá então, pessoal. Questão número 6. Um investidor, ele comprou uma Selic LFT com ágio. Esta Selic, esse título, vai ter um retorno como? Pessoal, qual que é a regra da caneta? A regra da caneta fala que se a taxa sobe, a taxa, tá, pessoal? Se a taxa sobe, o preço cai. Se a taxa cai, o preço sobe. Quando você compra um título com ágio, quer dizer que ele está mais caro do que ele está sendo vendido, na verdade. E se ele está mais caro do que ele está sendo vendido, na verdade, é porque, pessoal, teve uma queda na taxa. Então, ele está sendo negociado igual a Selic no par? Não. LFT não pode ser negociada com ágio? Claro que LFT pode ser negociada com ágio, né, pessoal? Oferta e demanda. Agora a questão é superior a Selic ou inferior a Selic? É inferior a Selic, porque justamente ele comprou ela mais cara, por conta da regra da caneta. Então, a resposta correta aqui é a letra A. Para ele estar com rendimento superior a Selic, estaria que está sendo negociado
ao deságio, tá? E se fosse LTN, seria a mesma regra, ok? Então, a resposta é A de aprovados. Tomem cuidado, porque essa questão caiu na última prova. Ela é pegadinha pura, tá? Então, lembrem sempre da regra da caneta neste caso, ok? Resposta letra A de aprovados. Vamos lá. Pediram para repetir. Vou apagar tudo novamente. Então, vamos lá. LFT é um título pós-fixado atrelado à taxa Selic, tá? Então, a gente sabe que ele está lá da taxa Selic, ele acompanha a variação da taxa Selic, tá? Só que tem umas questões que são o seguinte: você pode ter comprado ele numa época que a Selic estava X, e você pode ter comprado ele com preço X por conta do vencimento. Você comprou ele lá com R$ 1.000, tá? Então, quando você entra na regra da caneta, como que funciona a reta da caneta? Toda vez que a taxa cai, o preço do título sobe. É a regra da caneta. Pegar minha caneta aqui com a tampa, ó. A ponta, a ponta azul é a taxa. A bundinha da caneta é o preço do título. A taxa subiu, olha o que aconteceu com o preço do título. Caiu, é inversamente proporcional. Se o preço do título subiu, olha o que aconteceu com a taxa, que é a ponta. Caiu, é inversamente proporcional. E por isso que chama regra da caneta. E se a taxa subiu, o preço caiu. Então, só por conta disso, você já poderia riscar a letra D e você já poderia riscar a letra B de bola. Você poderia riscar a letra D e a letra B de bola. Então, aí sobraria a letra C e a letra A. Então, como vocês sabem da regra da caneta, vocês sabem que é inferior a Selic por conta da queda da taxa. Então, você risca a letra C e a resposta é a letra A. A colega de vocês perguntou, sempre inversamente proporcional? Sim, sempre inversamente proporcional. Lembrem sempre disso, tá? Pega a caneta na mãozinha de vocês que vocês sempre vão lembrar na hora da prova, tá? Lembra que a ponta é a taxa, a bundinha é o preço. Sempre inversamente proporcional. E se a questão tivesse falado deságio, seria superior a Selic, ok? Posso seguir agora? Ficou claro? Posso seguir, pessoal? Então, ok. Então, bora. Questão número 7.
Então vamos lá então, pessoal. Questão número 7. Buscando a melhor alternativa para realizar uma operação em dólar, uma exportadora verifica que pode fazer tanto um termo de NDF quanto um swap. Os responsáveis pela operação, além do resultado financeiro da estratégia, devem levar em conta o quê? Primeiramente, pessoal, o que é um NDF? NDF é um Non-Delivery Forward. É um contrato a termo para você fixar uma taxa de câmbio para uma data futura e trocar a moeda. Então, é um contrato a termo. Então, tanto o contrato a termo, tanto o swap, é um derivativo, né? Beleza, temos essas informações na mão. O swap é diferente do contrato a termo, porque o swap, a tabela de tributação dele é igual renda fixa, é tabela regressiva. Então, o swap não pode fazer compensação de prejuízo. O NDF pode, porque é um contrato a termo. Então, com base nessas informações, vamos ler as alternativas. Letra A. O NDF deve ter entrega de moeda física no final do contrato? Não, é um contrato a termo, pessoal, não tem regras. É você que cria a sua própria regra, tá? É negociado no mercado de balcão, aquela zona. Não. B. As operações são tributadas em 15% sobre o ganho? Não. O swap é tabela regressiva? Não. C. Os lucros de ambas não podem ser compensadas? Apenas o swap que não pode ser compensada. O NDF pode. Por eliminação, sobrou a letra D de dado. O mesmo ganho bruto pode ser mais tributado no swap do que no NDF? Sim. Por quê? Se a operação durou 30 dias, no swap vai cobrar 22,5% de imposto. E no NDF vai cobrar 15%. Por isso que a resposta é a letra D de dado. Ok, pessoal? Ficou ok? Ficou tranquilo? Letra D. Bora para a próxima questão. Questão número 8.
Então, vamos lá, então, pessoal, questão número 8. Uma ação sofreu um split. Split é a mesma coisa que desdobramento. Vai desdobrar essa ação, né, pessoal? De 200%. O investidor que comprou 300 ações a R$ 60 vai ficar no final com quantas ações? Pessoal, o que a gente sabe sobre o split? Pelas regras do split, você já conseguiria responder parte dessa questão. A gente sabe que o split aumenta a quantidade de ações, diminui o preço delas, só que o valor que o investidor tem, o montante total do investidor, não altera, ok? Beleza. Isto é o conceito do split. Então, como que a gente começa a fazer esse tipo de conta? Primeiro, a gente sabe que o investidor tem 300 ações e cada uma dessas ações custou R$ 60. Então, esse investidor tem R$ 18.000 em ações. Guarda esse valor, R$ 18.000 em ações. Teve um split de 200%. Então, as 300 ações que esse investidor teve, vai ter um split de 200%. Então, você aperta Enter, 200% mais. Então, antes o investidor tinha 300 ações. Agora, ele tem 900 ações. E como que a gente sabe o novo preço das ações? Você pega os R$ 18.000 que ele tinha, Enter, e divide pelo novo número de ações, que é 900. Agora, ele tem 900 ações e cada uma delas custando R$ 20. Então, isto é um desdobramento, tá? Então, a resposta aqui é a letra C, tá, pessoal? É isso. Muita gente me perguntando por que que não é 600 ações, pessoal? Porque ele não dobrou, tá? Ele não dobrou, foi 200% mais. Ele não dobrou. Para ser 600, tinha que ser 300, Enter. 100% dobra mais. Aí seria 600. Ele não dobrou, entendeu? É isto. Então, isto é um split. Vou chamar o quadro aqui, porque no quadro tem o racional para você. E essa questão caiu na última prova, tá, pessoal? Aqui, ó. Primeiro passo, achar o valor que o investidor tem no montante total dele. Você pega 300 ações, Enter 60 vezes. O investidor tem R$ 18.000, igual está aqui no quadro. Este é o valor que ele tem investido em ações. Depois que você acha o valor que ele tem investido em ações, que a gente vai fazer o split, que é o desdobramento, que vai aumentar o número de ações e diminuir o preço delas. E como que a gente faz isso? Você pega 300, Enter, 200%, que é o que está falando na questão, mais. Então, agora, esse investidor que antes tinha 300 ações, agora ele tem 900 ações. E qual que é o novo preço dessas ações? Simples, basta fazer os 18.000, que é o montante que ele tem, e dividir pela quantidade de ações, que é 900. Então, agora, cada ação passou a custar R$ 20. Então, a ação caiu de 60 para R$ 20. Então, a resposta é a letra C de casa. 900 ações a R$ 20. Deu para entender, pessoal? Ficou claro para vocês? O que é que você não entendeu? Manda para mim aí no chat. Qual parte? Que eu vou explicar a parte que você não entendeu.
O split, pessoal, ele existe como uma estratégia de liquidez. Porque uma ação a R$ 100, ela vai ser menos negociada na bolsa do que uma ação de R$ 20. Então, é uma estratégia para melhorar a liquidez daquela ação. Por isso que acontece o split, esse desdobramento, tá? Mas o montante do investidor não vai mexer. Ele vai continuar com os R$ 18.000 que ele tinha inicialmente. Vamos lá, de novo a questão dos 200%. Pessoal, 200% não é dobrar, é triplicar, tá? Se fosse dobrar, seria 100%. Vamos lá, se eu falar para você que os seus investimentos renderam 100% no ano, quer dizer que você dobrou o seu investimento. Agora, se eu falar que ele rendeu 200%, quer dizer que ele triplicou. Tá? Então, quando você pega, por exemplo, você tem R$ 1.000 aplicado e rendeu 100%, que ó, 100%, rendeu mais R$ 1.000, rendeu mais R$ 1.000. E se você somar com os outros R$ 1.000 que você tinha, dá R$ 2.000, dobrou. É igual o caso dessas ações. Essas ações tiveram um split de 200%. Então, quer dizer que elas vão aumentar mais 600 ações. Então, você coloca o mais para aumentar mais essas 60 ações. É isto. Ok? Posso seguir? Não posso? Então, beleza, então, pessoal. Questão número 9. Então, beleza, podemos, né? Então, vamos lá. Questão número 9. Pessoal, eu sei que o clima, o time aqui tem que ser mais rápido para dar tempo da gente fazer o máximo número de questões
possível. Mas se tá com dúvida, me manda que vocês estão vendo que eu repito, tá? Se tá com dúvida, eu repito, ok? Vamos lá. Questão número 9. Um determinado cliente leu em uma revista que a inflação nos próximos anos será muito alta. Ó, a inflação vai subir. Porém, ele está posicionado em um investimento com taxa pré e o mesmo não pode ser desmontado agora. Deve ter data de vencimento, né, pessoal? Você sugere, então, que ele faça uma operação de swap. Swap é o troca-troca, né? Com o seguinte posicionamento. Então, vamos lá. O investidor X, pessoal, ele tem pré-fixado. Ele quer um investimento que dê inflação para ele. Então, ele vai lá no mercado secundário, na Bolsa, na Bovespa, negociar com algum outro investidor um swap. Então, ele conhece o investidor Y, que tem inflação. Eles vão trocar as rentabilidades. Então, como que vai ficar esse posicionamento desse investidor X? Pela visão do investidor X. Ele, pessoal, ele vai receber IPCA. Ele vai receber IPCA. Então, ele vai estar ativo em IPCA, porque ele vai estar recebendo IPCA. Então, você já pode riscar a letra B e já pode riscar a letra C, porque ele vai estar recebendo IPCA. E ele, pessoal, ele vai dar a taxa pré-fixada. Então, ele vai estar dando a taxa pré. Então, se ele vai estar dando a taxa pré, ele vai estar passivo em pré. Por que pré-fixada, professor? Porque pré é a taxa que ele tem. Então, aqui, ó, por isso que a A está errada. A resposta correta é a letra D. Por isso, tá? D, ele está ativo em IPCA porque ele está recebendo IPCA, e ele está passivo em pré porque ele está dando pré-fixado. Ok? É isto. Resposta letra D. De Deus nos ajude. Tá? Ficou claro, pessoal? Posso seguir, sim ou não? Eu tô aqui por vocês, hein? Então, eu vou fazer o que vocês mandarem. Então, beleza. Então, bora seguir, então. Resposta letra D. Questão número 10. Se eu pudesse, eu faria a sua prova. Pessoal, nessa questão, um ponto equivale a R$ 1. Então, só multiplicar 50 por 60. Só pegar os 300 mil e dividir. Um ponto equivale a R$ 1.
Então vamos lá então, pessoal. Vamos fazer ela aqui. Me mandaram algumas dúvidas aqui. Pergunta, a primeira, só antes de responder a pergunta, só uma colega que você mandou aqui. Fundo exclusivo é para investidor qualificado ou profissional? Qualificado, mas todo investidor profissional, ele é qualificado. E nem todo qualificado é profissional, ok? Então bora lá. Questão número 10, questão muito simples, matemática até básica. Um investidor, ele comprou contratos futuros de Bovespa que estavam valendo 50 mil pontos. Ele vendeu a posição dele quando o contrato estava 60 mil pontos. Então, subiu 10 mil pontos 2 dias depois. Então, não foi day trade. Não foi day trade. 2 dias depois. Sabendo que o valor investido foi de 300 mil, qual foi o retorno líquido em dinheiro que este investidor teve? Tá, pessoal? Vamos lá. Ele tem 300 mil, né, pessoal? E está valendo hoje 50 mil pontos. Divide. Então, cada contrato, R$ 6. Cada ponto, R$ 6, tá? Então, como que a gente faz esse caso? Falou que ele vendeu 2 dias depois a 60 mil pontos. Você pega esses R$ 6, enter 60 mil vezes. Então, ele encerrou a posição dele com 360 mil reais. Ele começou com 300 mil e terminou com 360 mil. Não foi day trade, porque foi 2 dias depois. Então, a gente tem que tirar o imposto de renda. E o imposto de renda é sobre o lucro. Então, vamos tirar o lucro dele, que foi de 60 mil reais. E qual que é o imposto de renda para vendas à vista? O total. Manda aí para mim. Qual que é o imposto de renda para venda à vista? O total. Qual que é a alíquota? Aquela que o investidor vai recolher via DARF, para vendas à vista, não day trade. 15%. Então, se é 15%, você aperta Enter. Opa, Enter. 15% menos. Qual foi o retorno líquido que ele teve? 51 mil reais. Ok? É isto. Simples assim. É mais teoria do que conta, na verdade. Ok? Então, isto é a séria. Também questão que caiu na última quinta-feira. Ok? 51 mil reais retorno líquido. Vou chamar o quadro aqui, que aqui do quadro tem o passo a passo para vocês. Que é o primeiro passo, achar o valor. Segundo passo, achar o novo montante. Terceiro passo, tirar o imposto de renda. Resposta: 51 mil reais A de aprovados, ok? Beleza. Então, questão número 11. Lembrem de apagar a calculadora.
Beleza, pessoal, vamos lá. Questão número 11. O emissor de uma opção de venda. E quando a gente fala em emissor, nós estamos falando do lançador. Porque no mercado de opções, nós temos o lançador e nós temos o titular, né, pessoal? Vamos lá. Perguntinha para vocês. O titular, ele tem uma obrigação ou um direito? O titular, obrigação ou direito? Todo mundo mandou o correto. O titular tem um direito. Se o titular tem um direito, minha letra tá péssima, pessoal, desculpa aqui, tá? O lançador tem uma obrigação. Então, na questão, tá falando do emissor. O emissor é o lançador. Então, você já risca a letra C e você já risca a letra D, porque você sabe que é uma obrigação. Mas é obrigação de comprar ou obrigação de vender? É uma opção de venda, é uma put. O que que a put quer dizer? Quer dizer que o titular tem direito de vender. Se o titular tem o direito de vender, a visão do lançador é sempre o contrário do titular. O lançador vai ter uma obrigação de comprar. Então, a resposta aqui é a letra A de aprovados. Lembrem que o lançador é sempre a visão contrária do titular. Se o titular tem um direito de vender, o lançador tem uma obrigação de comprar este investimento, comprar esta ação. E é isto, a resposta A de aprovados. Questão número 12. É que tinham pedido para eu voltar para tirar print, pessoal, por isso.
Podemos, pessoal? Vou voltar aqui de novo na 11, pessoal, que a colega de vocês pediu para tirar print aqui da 11. Se tem alguém tirando print, pessoal, manda no grupo lá da turma de vocês para ajudar os outros colegas, tá? Vou voltar aqui na 11 só para a colega de vocês tirar o print, tá? Beleza, então vamos à questão número 12, pessoal. 12. Cliente está avaliando a possibilidade de adquirir seguintes ativos. Uma LTN, que é um título pré-fixado do governo, né, pessoal, com uma taxa de 11,50 ao ano. E o vencimento dela, 252 dias úteis. Ou um título com o mesmo prazo de vencimento, porém que paga IPCA mais 6. A inflação projetada para o IPCA no período que torna a decisão do cliente indiferente deverá ser de... Pessoal, é só dividir uma taxa pela outra. Só, nada além disto, tá? E como que a gente faz isso? Colocando as taxas no fatores. Todo mundo pega HP na mão comigo, começa limpando a HP. Então, você dá um FCLX, limpou a HP. Você coloca 11,50. Vamos colocar em fator. Enter. 100. Divide 1 mais 1,115. É o fator. Salvar esse fator. Eu vou colocar agora 6% no fator. 6, Enter, 100. Divide, Enter 1 mais. Coloquei no fator. Agora é dividir um fator pelo outro, simples assim. Fator da primeira taxa, Enter, dividido pelo fator da segunda taxa. Divide. Achei a resposta. Só que a resposta que eu achei, ela está em fator. E nas alternativas está pedindo em porcentagem. Como que tira do fator? Você aperta Enter, 1 menos 100 vezes. Resposta 5,19. Se você colocar duas casas depois da vírgula, dá exatamente igual a resposta, letra B de bola, ok? 5,19. Chamar o quadrinho aqui para vocês, 5,19. Basta dividir uma taxa pela outra. Então, se a inflação no período for 5,19, o título do IPCA já vai ter valido a pena. Já vai ter ficado elas por elas com a LTN. E se a inflação for maior do que 5,19, o título do IPCA é uma melhor opção para este cliente, ok? É isso que essa questão está tentando mostrar. É um comparativo de investimentos, ok? É isto. A colega de vocês perguntou: eu faço direto sem salvar, sem usar o STO, tem problema? Não, não tem problema, pode fazer direto. Eu uso o STO porque aqui na monitoria eu tenho que fazer mais devagar mesmo. Então eu tenho que mostrar para vocês passo a passo, mas pode fazer direto sem problema algum, tá? Questão número 13. Ó, pessoal, a Stephanie tá mandando aí no grupo o print de todas as questões. Obrigado, viu, Stephanie?
Então, beleza. Olha lá então, pessoal. Questão número 13. Uma NTN-B paga IPCA mais, né, pessoal? E uma NTN-F pré-fixado com cupom. Tem exatamente a mesma duration. Então, os dois, pessoal, têm uma duration de 9 anos. Igual, idêntico. Podemos dizer que o título que corre maior risco de mercado. O que que é o risco de mercado, pessoal? É o risco de oscilação nos preços, tá? Qual dos dois títulos corre o maior risco de mercado, pessoal? Já que os dois têm a mesma duration. Letra A. Os dois têm o mesmo risco de mercado, pois ambos têm a mesma duration? Não. Não, pessoal. Letra B de bola. A NTNF. Pois, comparando-se com a NTNB, ela tem uma parcela maior de sua rentabilidade pré-fixada? Sim. Por quê, pessoal? A NTNF é toda pré-fixada. Então, se você fez ela a 11% e a taxa, pessoal, subiu para 15%, você está deixando de ganhar 4%. Agora, a NTNB, ela é híbrida. Ela tem uma parte pós, atrelada ao IPCA, e uma parte pré. Então, se o IPCA subir, você ganha. Se o IPCA cair, você ainda tem a parte pré. Então, o risco ele é reduzido neste caso, ok? É isto. Então, a resposta B está corretíssima. Letra C, não é possível saber sem conhecer os pagamentos? Não, nada a ver, pessoal. D, a NTNB, pois comparando-se com a NTNF, tem parcela maior pré-fixado? Não. Quem tem uma parcela maior pré-fixado é a NTNF, que é 100% pré-fixada. Não lembra. NTNF é 100% pré. E a NTNB, ela é híbrida. Uma parte IPCA, uma parte pré-fixado. Por isso que a NTNF, o risco dela é maior, o risco de mercado, ok? Resposta letra B, de bola. Questão número 14. Igual a outra questão, praticamente, né, pessoal? Só que essa aqui só está perguntando o valor do IR que vai ser retido na fonte.
Vamos lá então, pessoal. Bora lá. Só tirar uma dúvida aqui. Um colega de vocês falou assim para explicar um pouco mais sobre a duration. O que que é a duration? A duration, pessoal, quando você faz um investimento, ele tem uma data de vencimento. Vamos supor que você fez uma NTNB 2035. 2030, para facilitar, 8 anos de vencimento. A duration é sempre um pouco menor do que a data de vencimento. Teoricamente, o que que é a duration? A duration é o tempo que o título vai levar para se pagar. Isso é a duration. Quanto maior a duration de um título, maior o risco de mercado que ele tem. Por isso que na questão anterior, frisou que a duration era a mesma. Por isso que na questão anterior deixou claro que era a mesma duration, para isso não influenciar na resposta de vocês. Porque se a duration de um título fosse maior do que a do outro, o título que tivesse a maior duration, esse maior prazo, ia ter um maior risco de mercado, ok? Beleza. Bora lá. Questão número 14. Considerando a compra de 50 contratos de índice futuro a 60.200 pontos. Ele vendeu no mesmo dia. É day trade. Vendeu no mesmo dia. Day trade. Tá, pessoal? E quando ele vendeu, estava 60.600 pontos. Qual que é o valor do imposto de renda na fonte? Por que que frisou na fonte? Porque o day trade tem duas alíquotas de imposto de renda. Uma que é na fonte e outra que é recolhida via DARF pelo próprio investidor. Então, como que é o imposto de renda do day trade? É 1% na fonte, e depois 20% o investidor vai recolher via DARF até o final do próximo mês, até o último dia útil do próximo mês. É isto, ok? É 1% do que ele ganhou na fonte e depois 20% via DARF. É com base nessa teoria que a gente vai responder essa questão. Todo mundo pega a HP comigo na mão e bora lá, vamos limpar HP FCLX e vamos primeiro descobrir o valor que ele tinha quando ele começou. Você pega 50, Enter, 60.200 vezes. Ele começou com 3 milhões e 10. Ele começou. Vou salvar esse valor. E agora a gente vai descobrir com quanto de dinheiro que ele terminou. Você pega 50, Enter, 60.600 vezes. Ele terminou com 3 milhões e 30. Quanto que ele teve de lucro? Só você subtrair o final pelo inicial. Vamos subtrair. Ele teve 20 mil reais de lucro. Agora que a gente vai tirar o imposto de renda na fonte. Quanto que é o imposto de renda na fonte para o day trade? 1% na fonte sobre o lucro. Então, você aperta Enter, 1%. Resposta, 200 reais. Este é o imposto na fonte que ele vai pagar, 200 reais, ok? Resposta, letra D, de dado. Então, a conta não é difícil, isso é puramente teoria, tá, pessoal? O cálculo para vocês aqui do quadro, puramente teoria, ok? Ficou claro, pessoal? Deu para entender? Eu estou sentindo vocês com dúvidas nesse módulo 3, hein? Beleza. Vamos fazer uma questãozinha de COI, não, de COI é a próxima. De mercado de opções.
Essa questão tem um laço do diabo nela, tá, pessoal? Então leiam com bastante atenção. Até agora, ninguém acertou, tá? Essa questão caiu na última prova. Pessoal, essa aqui eu vou partir para correção, porque todo mundo que me mandou, ninguém acertou a resposta. Eu vou partir direto para a correção dela e eu vou precisar que vocês prestem bastante atenção e todo mundo vai fazê-la junto comigo, tá? Então, bora lá. Questão número 15. Vamos lá, pessoal, essa aqui requer muita atenção. Um determinado investidor, ele fez o lançamento de uma put descoberta. Ele fez o lançamento. Eu estou falando do lançador ou do titular, pessoal? Manda aí para mim primeiro. Se ele fez um lançamento, estou falando do lançador ou do titular? Vai, manda aí para mim. Nessas eu preciso que estejam ok comigo. Beleza, todo mundo respondeu. Realmente estamos falando do lançador. Então, nós vamos analisar essa questão, pessoal, pelo ponto de vista do lançador, que é sempre o contrário do titular. Lembra que eu falei isso com vocês? O lançador tem sempre uma obrigação, o titular tem sempre o direito e é sempre o contrário. Ponto. Vamos continuar lendo agora a questão. Um determinado investidor faz o lançamento de uma put descoberta conforme os dados abaixo. A put é uma opção de venda. Ok, se é uma opção de venda, o titular tem um direito de vender e o lançador ele tem uma obrigação de comprar. Beleza, vamos continuar. Então, é uma put. O prêmio, R$ 1,20. O lançador, ele recebe o prêmio ou ele paga o prêmio? Manda para mim. Ele recebe ou ele paga? O lançador. Pessoal, o lançador, ele recebe o prêmio, ele começa sempre com lucro. Lembram do gráfico? Lembrem-se do gráfico. O lançador, ele sempre começa ganhando dinheiro. Para o contrato de opções existir, o titular tem que pagar o prêmio para o lançador. Então, o lançador sempre começa no positivo. Então, vamos continuar. Então, o lançador, ele começou ganhando o prêmio, ele começou ganhando R$ 1,20.
Já começou lucro. Beleza. E qual que é a regra desse contrato que ele fez? O preço de exercício é R$ 20. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que o lançador vai ser obrigado a comprar essa ação a R$ 20. Se ela estiver custando R$ 10, ele vai ser obrigado a comprar por R$ 20, ok? Só que no dia do vencimento dela, essa ação estava custando R$ 25. Aí pensem comigo, vocês. Eu sou o lançador e a turma inteira é o titular. Se vocês conseguem vender algo por R$ 25, vocês vão querer me vender a 20? Sim ou não? Vocês conseguem vender para qualquer outra pessoa a R$ 25. Vocês vão querer vender para mim a R$ 20? Sim ou não? Vai, pode saber resposta. Eu quero todo mundo respondendo comigo. Pessoal, não tá negativo. Isso aqui é um tracinho, não é sinal de menos, tá? É só um tracinho. É que na hora de escrever a questão, botaram um tracinho que ficou parecendo negativo. Não é negativo, é só um tracinho, tá? E aí, pessoal, vamos lá. Vocês conseguem vender por R$ 25 para qualquer outra pessoa. Vocês vão querer vender para mim a R$ 20? Sim ou não, pessoal? Eu quero todo mundo participando comigo dessa aqui. Vamos lá. Beleza. Vocês não vão querer vender para mim, porque vocês conseguem vender no mercado por R$ 25. Mas para mim, que sou o lançador, vocês não vão querer me vender. Então, vocês que são titular, vocês não vão exercer o direito de vocês. E se o titular não exerce o direito, o que que acontece com essa opção? Ela vira pó, porque não exerceu o direito. O titular não quis exercer o direito. E se a opção virou pó, o titular tem o prejuízo do prêmio e o lançador fica com o lucro do prêmio. E qual que foi o valor do prêmio mesmo? Qual foi o lucro do prêmio? R$ 1,20. Por isso que a resposta é a letra A de aprovados, porque o titular não quis exercer o direito. É óbvio que ele não vai exercer o direito dele. Então vai virar pó. Aí o lançador fica com o prêmio para ele e acabou a operação. É isto, ok? Por isso que é a letra A de aprovados. Eu demorei 10 minutos para responder essa questão, porque eu quis analisar item por item dessa questão para vocês verem. Essa é uma questão considerada dificílima na prova. E ela caiu na última prova, mas realmente o nível dessa questão é um nível mais alto mesmo, tá? Mas deu para entender? Ficou legal aí? Deu uma clareada na mente de vocês? Para a gente encerrar nossa monitoria com essa questão? O titular não tinha direito de vender a 25, o titular tinha o direito de vender a 20. O preço do mercado que era 25. Por isso que ele não quis exercer esse direito. Olha aqui, preço de exercício, R$ 20. Preço de exercício que é o valor que o titular tinha o direito de vender, tá? O colega de vocês perguntou 1,20 positivo, pois no início da questão fala que é lançador. Sim, no início da questão fala que é o lançador. E o lançador sempre começa recebendo o prêmio. Se falasse titular, seria menos R$ 1,20. Perfeito.
Pessoal, é isso. Muito obrigado. Se vocês sentiram dúvidas nesse módulo, peçam, mandam lá no chat para o Davi, fala assim, Davi, faz mais uma monitoria de módulo 3. O módulo 3 realmente ele é o mais difícil da prova, tá, pessoal? Ele é o maior da prova e o mais difícil. Então, só vocês pedirem lá no grupo, tá? O Davi é super flexível e talvez ele peça para a próxima monitoria ter questões no módulo 3. Pessoal, muito obrigado a todo mundo por essa monitoria, tá? Dão uma descansada na mente, vão almoçar, aproveitem a família, aproveitem todo mundo, os amigos, e voltem a estudar amanhã, tá bom? Beleza? Tinha questão de COI para fazer, mas infelizmente não deu tempo, tá, pessoal? Não deu tempo para fazer questão de COI, tá? Na próxima monitoria a gente tenta colocar uma questão de COI para vocês. Eu peço pro Davi. Muito obrigado, viu, pessoal? Tenha um excelente dia para todo mundo. Muito obrigado mesmo pela aula de vocês, tá?